Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da vida, o Deus da esperança, Deus que quer a nossa conversão nesta quaresma. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. Hoje eu quero cumprimentar lá na minha querida Conceição do Pará, o Mauro, o Henrique, a Fatinha, todos da casa, são muitos, a todos a nossa saudação. Quero também cumprimentar os cursistas do curso de formação da paróquia de Santo Antônio, aqui de Pará de Minas. Graças a Deus, tivemos o início do curso na última quinta-feira e foi muito bom. 48 pessoas interessadas em conhecer um pouco mais a teologia, a eclesiologia, estão participando. Que Deus os abençoe, nos abençoe. Eu tenho a alegria de estar lá com eles, partilhando um pouco deste tema tão bonito que é a teologia. Meus irmãos e minhas irmãs, neste tempo da quaresma, este tempo litúrgico, nós queremos aprofundar na palavra de Deus que nos esclarece, que nos mostra a grandeza da quaresma, no sentido de nos refletir sobre as questões do mundo e a vida religiosa, a prática religiosa de cada um de nós. Portanto, a campanha da fraternidade, e este ano a questão dos biomas, vai estar sempre sendo comentado nas missas, nas celebrações da palavra, nos nossos programas, em vários outros programas também. É um tema profundo, um pouco desconhecido. Quem sabe a palavra bioma seja mais desconhecida, Bioma é uma unidade biológica, mas na prática, colocando isso em prática, é o cuidado que se deve ter com a natureza, com a criação de Deus, essa divisão de terras, essa pluralidade de costumes, de religiões, de vidas, Enfim, é a diversidade, a pluralidade e, sobretudo, este zelo que se deve ter pela natureza, pela terra, pelo clima, pelos costumes do nosso povo. Fico pensando, quando falo em bioma, fico pensando em São Francisco de Assis, um homem, um santo que viveu há mais de 700 anos e que já naquele tempo sabia da importância de se preservar a terra, a natureza, o ecossistema, enfim, toda essa criação de Deus, chamada terra, chamada animais, aves, plantas. É o presente dado por Deus aos homens, mas infelizmente o homem, o ser humano, ainda não soube valorizar tanto como deveria. E é isso que a igreja está querendo fazer, mostrar para todos nós que é preciso sim valorizar e, sobretudo, conhecer os efeitos dos maltratos à natureza. Não é um terrorismo, mas uma consciência. Deve-se ter consciência do que acontece com a natureza, com os biomas. Portanto, nós queremos colocar isso na liturgia da palavra. Por exemplo, na liturgia do primeiro domingo da quaresma, que foi no dia 5/3, nós percebemos o símbolo da árvore do bem, lá no livro do Gênesis, quando de forma literária, simbólica, o autor sagrado fala, claro que inspirado por Deus, e só assim poderia ser, não tem capacidade, não tem inteligência humana nenhuma que daria conta de fazer com tanta beleza o livro do Gênesis e toda a Bíblia. A Bíblia
é de autoria de Deus, que se serviu de mãos humanas, de cabeças humanas, para colocar no livro, nos escritos, né? Mas lá no livro do Gênesis, no início, vai falar sobre o símbolo da árvore da vida, a árvore do bem e a árvore do mal. O que quer dizer isso na prática, no nosso dia a dia? Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos criou para sermos livres. Todo mundo é livre diante de Deus. Mas Deus quer que esta liberdade seja usada para o bem, para as coisas construtivas, para as coisas que preservem a vida, que contribuem para com a vida, né? Essa é a árvore do bem. E Deus vai colocando para todo o seu povo, desde aquele tempo até hoje, apontando caminhos, colocando para nós os melhores caminhos. Mas Deus nos deu também o livre arbítrio. O que quer dizer isto? A liberdade de escolher. Nós podemos escolher entre o bem e o mal. E aí a gente entra mais uma vez com a campanha da fraternidade. Quando nós olhamos com a ótica do bem, nós preservamos, nós cuidamos, nós respeitamos. E os índios podem nos ajudar muito. Como que o índio sabe fazer isso bem? Cuida bem da terra, se serve da terra, das árvores, das caças, mas também preserva, né? O homem civilizado, estudado, ainda não percebeu essa necessidade de preservação. O caminho do mal é aquele que destrói, que desfaz aquilo que Deus criou. Num tempo em que se fala ainda do pecado, embora tenham naturalizado muito o pecado, nós podemos dizer sim que é um pecado. Poderia até dizer que é um pecado ecológico, né? Destruir aquilo que Deus criou. Portanto, o caminho que Deus nos quer, que Ele nos aponta, é o caminho do bem. É claro que não é só na questão ecológica, ambiental, não. Em todos os caminhos, na vida, no nosso cotidiano, na vida profissional, enfim, em todos os sentidos, em todos os momentos. Deus nos quer no caminho do bem, que é o caminho da vida, da esperança, né? Ainda pensando na liturgia da palavra, do domingo, o primeiro domingo da Quaresma, nós vimos no Evangelho, Jesus foi tentado pelo demônio. E a gente quer pensar assim, que o demônio são forças contrárias ao reino. Eu não quero entrar no mérito, né, de dizer da existência. Claro que existe sim, existe o demônio. Mas eu quero ver mais essa ação demoníaca, que é feita pelo homem, pelo ser humano, pelo homem, pela pessoa humana, né? E aí então Jesus é tentado. Penso assim, que ainda hoje Jesus é tentado sim, porque nós somos de Jesus, somos povo de Deus, né? Pelo nosso batismo, nós somos incorporados ao Cristo, é a teologia batismal. Se nós somos tentados, e como e quantas vezes, e que de diferentes formas, é o próprio Cristo que continua sendo tentado neste nosso mundo. No entanto, agora existe a capacidade do discernimento, das recusas. Se vem uma tentação, eu posso recusar, eu posso ser resistente àquilo que a mim é proposto. Se não me convém, se não é bom para a minha vida, eu não posso aceitar, eu não posso conviver, não posso ser conivente com aquilo que é contrário ao que Cristo me ensinou, me desejou, né?
E ainda no Evangelho, pensando nessas experiências, nós veremos que ao longo da vida da igreja sempre existiu essa preocupação de alertar o homem, de criar situações favoráveis para o homem. Por exemplo, a questão da quaresma. A quaresma até o ano 300, 350, era pequenininha, era 3, 4 dias só. Embora no Antigo Testamento, você vai ver daqui um tiquinho, era mais tempo, era 40 dias. Mas até o ano 300, 350 era um tempo curto. Aí, depois do Concílio de Constantinopla, tempo do Constantino, né? Quando a igreja foi estruturada, criou-se formas eclesiais, né? Aí sim a quaresma foi tida, foi a partir daí de 40 dias. Um tempo maior, um tempo de reflexão, um tempo de pensar mais na importância de se penitenciar, de reconhecer os pecados, de colocar-se em oração, né? 40 dias de oração. Jesus ficou 40 dias de jejum. Para quê? Para se purificar. E não precisava disso, claro que não. Mas ele quis fazer isso. Até aí, Cristo, ser humano, ele se humanizou, né? Vivendo as experiências humanas. Claro que não tinha pecado para penitenciar, mas ele quis sim fazer a oração, estar em oração, estar com o Pai, né? E depois disso, então, é que ele foi tentado. E nessa tentação de Jesus, nós percebemos assim, que existe possibilidades de fragilidades do ser humano. Aí eu já coloco só o humano, né? Só o ser humano. O ser humano pode acontecer as suas fragilidades, né? Somos fracos, somos frágeis. Mas a proposta de Deus é que sejamos fortes, né? É que saibamos erguer as nossas cabeças para valorizar aquilo que é bom, aquilo que a árvore do bem nos propõe. Que coisa bonita. A quaresma bem vivida, né? Ela nos oferece assim vários caminhos, vai nos apontando caminhos, né? E São Paulo, lá no primeiro domingo da quaresma, foi domingo passado, né? São Paulo faz uma abordagem teológica muito bonita, cristológica, sobre o pecado. Parece que nós estamos vivendo um tempo em que o pecado é pouco lembrado, né? Ou às vezes até duvida-se que existe o pecado. Existe sim. O pecado é quando nós contrariamos os projetos de Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. Nós, nem sempre. E quando nós contrariamos essas vontades, o projeto de Deus, aí sim nós pecamos. E colocando na campanha da fraternidade, existem os pecados contra a natureza, contra a casa comum, essa casa dada por Deus a todos os povos. O Papa Francisco fez uma encíclica muito bonita, que fala sobre a casa comum, essa casa que é de Deus, que é de todos. E ele se inspirou muito em São Francisco para falar sobre a casa comum, casa de todos, né? Portanto, esses 40 dias que historicamente são lembrados, 40 dias na Bíblia não quer dizer 20 dias mais 20, não. Simbolicamente quer dizer assim, um tempo dado para determinada coisa, né? Para um retiro, para uma experiência nova. Então, 40 dias na Bíblia é um tempo dado. E a gente pode ver assim, vários lugares na Bíblia. Por exemplo, o dilúvio foi 40 dias, né? Moisés ficou lá no Monte Sinai por 40 dias, também um retiro de Moisés, né? Jesus jejuou os 40 dias no deserto. Também a peregrinação do povo israelita, do povo judeu, né? No início chamavam o povo israelita, depois se tornou o povo judeu ou o povo hebreu. Este povo viveu uma experiência também de muitos anos. Na Bíblia vai falar 40 anos.
Mas aí eu já acredito que foi até mais de 40, porque ela foi assim gradativo, o povo foi saindo do Egito. Na medida que o sofrimento existia no Egito, eles iam saindo e buscavam a terra nova, uma terra onde houvesse o leite e o mel. É que, na verdade, o nosso Deus é libertador, sim. Como Ele libertou aquele povo lá do Egito, né, levando-os para a terra do leite e do mel, Canaã, né, Ele continua hoje querendo nos tirar de um mundo não tão bom, ou de um mundo ruim, para um mundo melhor, para um mundo da libertação, em que a vida prevaleça, em que a terra é respeitada por todos e que todos possam usufruir dos bens dados por Deus. Que nessa quaresma possamos experimentar essa presença benfazeja de Deus, libertador em nossa vida. Quarta-feira que vem, nós continuaremos pensando neste tema tão importante que é da campanha da fraternidade. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.